O STF finalmente iniciou na última semana o julgamento do tema 1046, pessoal, que trata da questão da prevalência da norma coletiva sobre as leis trabalhistas. Essa questão vem há muito tempo aguardando um julgamento do STF, inclusive ela pode refletir decisivamente no contexto da lei de cotas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O artigo 93 da Lei 8213, portanto, terá aí destino relacionado com esse julgamento que se iniciou no STF essa semana. A gente teve sustentações orais. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes, relator do feito, proferiu seu voto no sentido de que é possível que negociações coletivas transacionem sobre direitos mesmo que assegurados em lei, votando, portanto, contra os trabalhadores, a favor da classe patronal, julgando procedente uma ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Transportes. Em seguida, nós tivemos uma manifestação da ministra Rosa Weber, não conhecendo, inclusive, da ação de descumprimento de preceito fundamental, entendendo que não seria adequado esse rito processual e julgando improcedente a ação, ou seja, entendendo que as negociações coletivas não podem transacionar sobre direitos estabelecidos em lei. Na sequência, mais 7 ministros proferiram seus votos e o julgamento foi suspenso. O presidente Luiz Fux entendeu por bem suspender o julgamento, porque, inclusive pela ausência do ministro Toffoli na sessão, e esse julgamento deve retornar à pauta da sessão essa semana, na quarta-feira. Ele está com 5 votos a favor dos trabalhadores. A ministra Rosa Weber foi seguida por outros 4 ministros, Carmen Lúcia, Fachin, Lewandowski e Barroso, enquanto que o ministro Gilmar, Alexandre de Moraes, Mendonça e Cássio Nunes Marques estão julgando a favor da prevalência da norma coletiva sobre o legislado. Eu vou deixar com vocês, pessoal, uma matéria da TV Justiça que fez um ótimo resumo sobre esse julgamento, início de julgamento da semana passada, e trazendo as informações necessárias. Na quarta-feira, pessoal, estaremos aqui na Paradesporto TV transmitindo ao vivo o prosseguimento desse julgamento. Deixo vocês então com essa matéria da TV Justiça. E nesta mesma sessão foi retomado o julgamento sobre a validade de convenção coletiva que limita direitos trabalhistas não previstos na Constituição. A Confederação Nacional dos Transportes, autora da ação, questiona decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho que declararam inválidos dispositivos de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas e, assim, condenaram os empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso, antes da vigência da Lei 12.619 de 2012, que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. A CNT pede a suspensão de condenações ao pagamento de hora extra a motoristas externos, alegando que as decisões questionadas violariam os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da livre iniciativa. Em dezembro de 2019, o relator da ADPF, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos na Justiça do Trabalho que tratem da validade de norma coletiva que restrinja direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente, inclusive sobre jornada de trabalho de motoristas de transporte de cargas. No primeiro dia de julgamento, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que convenções e acordos são necessários em momentos de crise,
já que permitem que trabalhadores permaneçam empregados e que empregadores consigam se reestruturar. Também destacou que a redução ou limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados. São excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletiva de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônimo justo-trabalhista. Isso ocorre, porém, ou somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição expressamente autoriza a restrição ou a supressão do direito do trabalhador. É o que se vislumbra, por exemplo, nas redações dos incisos 6, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição Federal de 88, os quais estabelecem que são passíveis de restrição por convenção ou acordo coletivo questões relacionadas à redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho, em verbos. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes votou pela procedência da ação, por entender que as decisões questionadas ofendem a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. Entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e principalmente a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. A ministra Rosa Weber, que havia pedido destaque, divergiu do relator, votando em princípio pelo não cabimento da ação e, no mérito, pela manutenção das decisões judiciais questionadas. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista, a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62.1 da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62.1 da CLT. A sessão do STF terminou há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam integralmente o voto do relator. Já o ministro Edson Fachin acompanhou a divergência aberta pela ministra Rosa Weber. Na sequência, os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski conheceram da ação, mas no mérito votaram pela improcedência da DPF, divergindo do relator. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na semana que vem com o voto do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux.